Olá, Deus abençoe você. Só queria fazer esse vídeo hoje, falando um pouco sobre o propósito de santificação que a gente está fazendo na nossa igreja, né? Que é em preparação para o dia de Pentecostes. No caso, o dia do recebimento do Espírito Santo, o dia em que a promessa do Senhor se cumpriria, que todos aqueles que crescem receberiam poder vindo do alto, vindo do trono de Deus, e esse poder é o Espírito Santo do Senhor, né? O Espírito Santo que é o Senhor Jesus que nos batiza, né? E é um batismo que se segue logo após o batismo nas águas, né? O batismo de arrependimento. Então, só para trazer essa palavra, para despertar a fé daqueles que creem, certo? A promessa do Espírito Santo é para todos, todos os que creem. Todos os que creem que Jesus é o Filho de Deus e que ele veio, morreu, ressuscitou e voltou aos céus, voltou para o Pai, mas deixou a sua herança eterna, para que essa herança nos capacite, nos revista de proteção, de poder, de santidade, para nos achegarmos mais a Deus e para sermos testemunhas da ressurreição do Senhor Jesus nessa terra. Então, quando o Espírito Santo vem, ele nos torna testemunhas. Por mais que a gente nunca tenha visto Jesus, a gente se torna testemunha de que ele está vivo. Por quê? Porque acontece algo pessoal conosco. Acontece algo que muda a nossa vida, muda a nossa história, né? Quando o Espírito Santo vem, ele muda tudo, ele transforma o nosso interior, ele nos fortalece, ele nos santifica, ele nos renova, ele nos restaura, para estarmos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus, para podermos alcançar a maior de todas as bênçãos, que é a nossa salvação. Então, só queria dar uma passagem, né? Falar um pouco dessa passagem que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que é a instrução que Jesus dá para esse dia, para os discípulos que ali estavam com ele e aqueles que iriam crer naquela palavra do Senhor e iriam obedecer, né, a ordem do Senhor para esse dia de Pentecostes. Então, o dia de Pentecostes é o 50º dia depois da ascensão do Senhor Jesus, né? Na verdade, da ascensão não, da ressurreição dele, né? Porque Jesus ainda passou 40 dias com os discípulos. Jesus ainda passou um tempo aqui, né? Mostrando para as pessoas que ele estava vivo. E ele apareceu para uma faixa de 500 pessoas. Mas apenas 150 creram nessa promessa dele, nessa ordem que ele deu, e ficaram em Jerusalém para aguardar esse dia. Então, essa passagem aqui que eu vou ler é justamente sobre essa ordem que ele dá e que nos chama a atenção, né, para hoje, para o tempo de hoje, né? Isso aconteceu há milhares de anos atrás, mas a promessa é a mesma para todos aqueles que creem, né? Porque quantas pessoas nasceram depois desse dia? A promessa é para todos. Amém? Então, eu queria ler aqui rapidinho, né? Atos, capítulo 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém,
mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, ou em água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então aqui o Senhor Jesus dá uma ordem para eles. Não um mandamento, né? Mas uma ordem. Fiquem em Jerusalém. Permaneçam em Jerusalém, mesmo com todas as perseguições que vão acontecer, que naquele período aconteceram por conta do Senhor Jesus, por conta dos apóstolos, enfim. Tudo que aconteceu naquele tempo, estavam acontecendo as perseguições contra os cristãos. E o Senhor Jesus deu essa ordem para eles. Fiquem em Jerusalém. Esperem pela promessa. Aguardem. Ou seja, aquela ordem era como um sacrifício que eles teriam que fazer se eles crescem. Ou melhor, essa ordem, quem cumprisse essa ordem, iria estar mostrando que cria. Mas quem não cumprisse, iria mostrar em suas atitudes que não cria. Porque quando a gente crê em algo, a gente toma uma atitude. Isso é materializado, é encarnado. Isso se torna parte da nossa vida. Ou seja, quem diz, eu creio em Jesus, então a vida dessa pessoa é baseada na palavra de Deus, essa pessoa busca cumprir os mandamentos do Senhor, enfim, a vida dela é para Deus, é para Jesus. E aí, enquanto aqueles que a gente vê muito, que dizem, eu creio em Jesus, mas tem uma vida totalmente aversa. O mínimo não fazem, que é tipo, ir à igreja. Ou seja, quando a gente crê em algo, a gente toma uma atitude com relação a isso. A gente se movimenta. A vida naquilo que a gente está professando. Movimento é vida. Então, aqui ele deu uma ordem para os discípulos. Ele não falou mais nada, ele só deu a ordem. Não saiam de Jerusalém. Esperem a promessa do meu Pai. Então, essa mesma ordem se faz hoje. Isso quer dizer que a gente vai ter que ir para Jerusalém para receber o Espírito Santo? Não. Mas essa ordem é dada conforme a nossa vida. Ali naqueles momentos, eles precisavam sacrificar nesse ponto. Mas e hoje? Para você, o que é um sacrifício? No caso, como é um período que a gente está passando de santificação, de preparação para o dia de Pentecostes, então a gente, por exemplo, recebeu na Sexta-feira Santa o azeite. Esse azeitezinho aqui, que foi consagrado, veio lá de Israel, e a gente está se ungindo todo dia com ele. Quem for lá na igreja pode receber. Esse azeite, ele representa o Espírito Santo, né? A unção do Espírito Santo. E a gente está se ungindo para a gente se santificar, para o Senhor derramar da sua unção, derramar do seu Santo Espírito sobre nós. É uma questão de fé. Quem é tocado, quem crê, vai estar se ungindo todos os dias até o dia de Pentecostes. Então, esse tempo de consagração, de santificação, é justamente para a gente se esvaziar de nós mesmos, para a gente estar se humilhando diante do Senhor, digamos assim, reconhecendo a nossa necessidade de tê-lo dentro de nós, reconhecer que só Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor dos Exércitos. Enfim, para que nesse dia de Pentecostes a gente possa se encher mais, para aqueles que ainda não têm o Espírito Santo, recebê-lo, e para aqueles que têm, receber uma porção dobrada do Senhor. Então, eu convido você a participar desse propósito de santificação, certo? Para a sua vida. Eu, no meu caso, pela minha fé, eu estou, além de estar me ungindo com azeite, eu estou também fazendo um jejum, certo? Durante esses dias. Um jejum de algo que eu gosto muito, né? Comida. Uma comida específica, né? Mas aí você, no seu caso, se você tem essa fé também,
de utilizar a arma do jejum para acrescentar no seu propósito de consagração, de santificação, você pode escolher fazer um jejum de algo que você gosta muito de comer. Existem também outros tipos de jejum, que é o jejum de Daniel, que a gente também faz lá na igreja, que é o jejum de informações. Você ficar longe das redes sociais, de noticiários, coisas que não falam da palavra de Deus. E você focar somente na palavra, somente em coisas, assistir coisas, vídeos, filmes, séries que falem das coisas de Deus. Então a sua mente vai estar focada nas coisas do Senhor. Outro jejum que pode ser o de palavras, né? Que é o jejum de Zacarias, que a gente faz também. Também durante 21 dias, mas nesse caso são mais dias, né? Até o dia 24 de maio, que vão completar os 50 dias logo após o domingo de Páscoa, né? A partir do domingo de Páscoa. Então, esse jejum de Zacarias é o jejum de palavras. A gente simplesmente evitar ficar falando demais, reclamando, murmurando, enfim, usando a nossa boca para falar coisa que é inútil, né, muitas vezes. Então, a gente evitar. Enfim, você pode pesquisar na internet e, sobretudo, usar a palavra de Deus, né? No caso, o meu, eu estou utilizando aquele versículo de Daniel, em que ele falou, lá em Daniel 10:3, em que ele falou assim: alimento desejável não comi. Então, aquilo que ele gostava, aquilo que trazia um prazer ali, momentâneo, né? Porque a gente gosta muito de comer. Qual é o ser humano que não gosta de comer? Então, mas existe aquelas coisas que a gente gosta mais. Então, a gente escolher fazer isso para mortificar a nossa carne, calar a nossa carne, né? Para a gente estar mais em espírito para ouvir ao Senhor, ouvir a Deus mais do que a nós mesmos, né? Então, esse processo de santificação inclui também a gente calar a nossa carne, a gente mortificar, né? Por mais que a gente já tenha se entregado ao Senhor, tenha se batizado nas águas, tenha feito o sepultamento da velha criatura, né? Mas é algo que a gente precisa estar tratando todos os dias. Por quê? Porque a gente está vivo, porque a gente está aqui nesse mundo corruptível, sujo. Então a gente precisa se fortalecer espiritualmente. Às vezes você pode estar passando por ataques espirituais, você pode estar passando por tentação, por muita coisa, e você não entende como, por quê, ou como vencer tudo isso. Fortalecer o seu espírito. A gente precisa fortalecer o nosso espírito, porque a gente vive uma batalha espiritual. Todos vivem, mas principalmente aqueles que já se entregaram para o Senhor Jesus. Vivem uma batalha maior. Por quê? Porque estão lutando contra a carne. Estão lutando para se manter no espírito. Estão lutando pela sua salvação, porque têm consciência disso. Então precisam se negar mais, precisam buscar mais, precisam se arrepender mais, e precisam estar em retidão, em comunhão com o Senhor. Então, a gente precisa estar buscando, a gente precisa estar em espírito e em verdade, né? A quem muito é dado, muito lhe será cobrado, né? Tá escrito, o Senhor Jesus fala isso, né? Quanto mais a gente busca, quanto mais a gente cresce, mais a coisa fica difícil, mas o Senhor Jesus nos ajuda e a gente vai seguindo, né? Então, eu só queria deixar como é que eu digo? Esse despertar, assim, da fé para você, certo? Para você buscar a presença de Deus. Gente, não tem outra coisa nesse mundo que faça mais sentido do que a gente viver para Deus. Esse mundo não... A vida nesse mundo só tem sentido porque a gente conhece Jesus. Se você tirar Jesus da jogada, você vai ver que a vida não vale nada nesse mundo. Porque do que adianta você viver, sei lá, 80, 90 anos e depois disso você morrer e tudo aquilo que você conquistou nessa terra ser jogado fora, porque você não vai levar nada disso para o lugar que a sua alma vai. Mas se você, eu, todo ser humano,
ajuntar tesouro no céu, que foi o que Jesus falou, lá em Mateus 6, você pode ver isso. Se você buscar juntar tesouro no céu, ou seja, você cuidar das coisas espirituais, você se entregar e começar a viver o plano de Deus para sua vida, e você começar a ver e a viver no reino de Deus, ainda aqui nessa terra, nesse reino do mundo. Ou seja, você está aqui no mundo, mas você não faz mais parte dele, porque a sua mente, o seu espírito está conectado com o Pai, com o reino de Deus, e você está preservando a sua alma, você está guardando, você está preparando a sua alma para a eternidade. Você está preparando a sua alma para dar entrada no reino dos céus, quando o seu corpo, claro, desfalecer. Então, é a gente entender que a vida não se trata apenas daqui, desse mundo, do que se vê com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais, o que a fé nos permite ver através da verdade, que é a palavra de Deus. Então, você nascer de novo, que é o que Jesus falou para Nicodemos. Se você for lá em João 3, você vai ver que é necessário nascer de novo. A gente nascer da água e do Espírito para poder ver, entrar e viver o reino de Deus, para que possamos nos preparar para o reino dos céus. Enfim, é muita coisa para ser dita assim num vídeo pequeno, curto, mas a fé que eu estou passando, que é a fé da palavra de Deus, é essa. Se lance, se entregue à palavra, ao crer de fato e de verdade no Senhor Jesus, no que Ele falou, no que Ele prometeu, na ordem que Ele deu. Fique em Jerusalém. Para você seria o quê? Sacrifique isso daqui. Se volta os teus pensamentos para mim. Volta a tua mente, o teu corpo e a tua alma para mim. Então você vai ver que existem coisas muito maiores do que aquilo que você hoje vê diante dos seus olhos. E muitas vezes até o que você cobiça tanto para esse mundo, para essa vida, para essa terra. Às vezes você quer muito uma coisa e no fim Deus tem algo muito maior, muito melhor para te dar. Mas Ele espera que você creia. Ele espera que você se entregue. Ele espera que você tome uma atitude de fé como essa que Jesus propôs aos discípulos. Fiquem em Jerusalém. Era uma atitude de fé. E você vai ver que apenas 150 estavam lá naquele dia para receber o Espírito Santo. Os outros tantos, de 500 pessoas, não estavam. Ou seja, muita gente deu para trás. Muita gente foi embora cuidar das suas próprias vidas, achando que aquilo era balela, que aquilo não era importante. E nesse mundo, e nesse tempo de hoje, é o que mais acontece. Pessoas que consideram nada o recebimento do Espírito Santo, infelizmente. Consideram nada ir para a igreja, consideram como nada orar a Deus, buscar a presença de Deus, passar tempo na presença dele. Consideram como nada. Acham que outras coisas são mais importantes, tipo festas, prazeres, trabalho até, família, tudo. Consideram todo o resto mais importante do que a presença de Deus. Não seja assim. Amém? Então, essa é a palavra que eu queria deixar. E eu só queria ler um trecho bem rapidinho de um comentário aqui da minha Bíblia de estudo, que ela diz assim: a promessa de meu Pai. O Espírito Santo é a promessa do Pai àqueles que creem e a herança que o Senhor Jesus deixou aos seus servos. No entanto, para tomar posse, os 11 discípulos do Messias precisavam obedecer à risca a recomendação do Senhor. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficar em Jerusalém significava crer plenamente na promessa e se submeter ao sacrifício de enfrentar as perseguições que ocorreriam ali.
Durante os dias em que esperavam o cumprimento da promessa, os discípulos oravam, meditavam nas Escrituras e mantinham o saudável convívio com as pessoas da mesma fé. Isso você vê em Atos, justamente capítulo 1, capítulo 2. Enquanto eles não fossem batizados com o Espírito Santo, como conheceriam a vontade de Deus para executar a sua obra? Teriam a sua autoridade para arrancar as pessoas das garras de Satanás? Quem deseja ser revestido pelo mesmo poder que revestiu os discípulos deve fazer o que eles fizeram, obedecer à palavra de Deus e pagar o preço da renúncia pessoal e do sacrifício espiritual. Renúncia pessoal e sacrifício espiritual. Renúncia pessoal, ou seja, o impulso de querer ir embora dali por conta das perseguições e cuidar de suas próprias vidas, viver as suas próprias vidas como se nada tivesse acontecido. E o sacrifício espiritual, ou seja, se manter ali em espírito, buscando a presença de Deus, buscando se preparar espiritualmente para aquele dia. Esse poder que vem do alto está acima de qualquer outro poder que o mundo oferece. E de fato é verdade. Então Jesus ele falou: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Então, é poder. É o poder de Deus. Não para a gente se vangloriar, não para a gente se achar alguma coisa. Mas é poder para ser testemunha. A gente poder ser verdadeiramente testemunha de que Jesus está vivo, mesmo sem ter visto ele com os nossos olhos físicos. Mas a gente vê com os olhos espirituais. É uma experiência pessoal, individual. E isso só acontece por uma escolha pessoal sua. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.